Você está ouvindo A Hora do Concurso, o podcast da Degrau Cultural. Aumente o volume e fique ligado no que está rolando no mundo dos concursos públicos. Conte com a orientação da equipe pedagógica mais experiente do país e venha fazer parte do nosso time de aprovados. Concurseiros do meu coração, sejam bem-vindos para mais um Hora do Concurso, podcast da Degrau Cultural. Muito prazer, sou José Lucas Brito, o amigo do concurseiro. E hoje vamos abordar um assunto sério, pessoal, que merece toda a sua atenção. Assim como os trabalhadores da iniciativa pública e privada possuem uma série de direitos, o mesmo vale para você, ouvinte, que busca ingressar no serviço público. Para esclarecer quais são os direitos que podem e devem ser reivindicados pelos concursantes, trazemos como convidado essa semana o advogado Sérgio Camargo. Ele tem mais de 23 anos de experiência nessa área de direito público e atualmente é membro do Fórum Permanente de Desenvolvimento do Estado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, doutor Sérgio. Muito obrigado, é um grande prazer estar com a galera da Hora do Concurso no dia de hoje. E, como não posso deixar de trazer à tona no nosso podcast, o nosso querido e amado mestre Luiz Fernando Caldeira. Seja muito bem-vindo. Olá, José. Olá, ouvintes. Olá, Sérgio. Um prazer estar aqui mais uma semana aí, podendo participar do podcast Hora do Concurso e entrevistando aí o meu amigo Sérgio Camargo, já de longa data. Nosso amigo também. Não vamos tirar. Sim, nosso amigo. É que a minha relação com ele já é mais antiga, né, Sérgio? Ah, tá. Eu acho que já tem quase uns 20 anos, né, Luiz? Pô, já por aí mesmo, né, cara? Eu tenho essa idade aí, então. Doutor Sérgio, os concurseiros, eles, de um modo geral, eles têm a consciência desses direitos que eu mencionei na abertura do podcast, e eles costumam buscar a justiça para poder exercê-los. O senhor acha que tem crescido, por exemplo, a judicialização no universo dos concursos públicos? Sim, sem sombra de dúvida. A judicialização ela vem sendo, na verdade, de uma forma generalizada, um elemento da democracia brasileira de 2020 para cá. E, obviamente, tudo que temos atualmente em concurso público não veio de leis. A gente tem sempre uma grande confusão, quem é que tem a competência para iniciar o processo legislativo sobre a temática do concurso, se é membro do legislativo, se é o chefe do executivo. Isso que é, na verdade, um momento anterior, acaba muitas vezes acarretando a declaração de inconstitucionalidade pelo judiciário de várias normas. Então, o que a gente tem é a jurisprudência das cortes do Poder Judiciário brasileiro. E, Sérgio, quais são as principais queixas que os concurseiros eles trazem quando querem contratar os seus serviços, por exemplo? Quando precisam judicializar o caso. José, isso é bem pontual, né? Se eu posso observar algo que foi muito presente em 2021 e já agora também em 2022, é a aplicação das cláusulas de barreira, né, pela SEBRASP em concursos como da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal. Mas, em regra, o edital vem sempre sendo um centro de atenções que levam às discussões sobre concurso público. Então, nós temos a questão que envolve os afrodescendentes também, os portadores de necessidades diferenciadas, né, que são aqueles que entram por cotas para as carreiras públicas, e isso também vem sendo bastante judicializado, né? Exame psicotécnico é algo que também vem chamando bastante atenção nos tempos atuais. Mas, rapidinho, Luiz, só para reforçar a primeira pergunta. Mas o senhor acha que os concurseiros têm consciência que eles têm os direitos e que eles podem entrar na justiça para requerê-los? Olha, nem sempre, José, porque, na verdade, o colega, o candidato, né, o cidadão que se propõe à meritocracia para a acessibilidade pública, que é a ideia primária acerca de concurso público, ele, muitas das vezes, ele dá uma passada de olho pelo edital, que é a norma que vai estabelecer critérios de avaliação daquele concurso público, e ele ali, muitas vezes, sequer lê o edital inteiro. Então, muitas situações que envolvem o seu direito para o exercício desse princípio constitucional, que é a meritocracia para a carreira pública, ele muitas vezes não tem noção. E, obviamente, que a ausência da lei
né? Você tem um decreto da presidência da República, tem uma norma, né? Você tem alguma coisa de um município tal que conseguiu respeitar o processo legislativo, está em vigor. Mas, o grosso modo, é a jurisprudência das Cortes Nacionais em Brasília, o STJ, o STF, que vem identificando o direito do concursante. Então, esse exercício deste direito demanda, muitas vezes, uma advocacia especializada, né? Não adianta o candidato do concurso ver com a prima dele que acabou de se formar um ano atrás da ordem, né? Que ela, obviamente, como eu, completo agora em março de 2022, 25 anos de advocacia, né? Então, isso é sempre uma sedimentação de conhecimento, você entender não só o que caracteriza o direito do concursando, e aí eu reitero que ele nem sabe qual é o seu direito, na grande maioria das vezes. Tem que esperar a validade do concurso acabar para eu poder judicializar. É porque ele criou aquela ideia na cabeça dele, porque certamente que não é o que o judiciário vem atendendo atualmente, né? Então, infelizmente, a propagação dos direitos do concursando, o amadurecimento dessa ideia que veio muito através do Poder Judiciário brasileiro, está um pouco à parte dos concursandos. Eles não sabem os seus próprios direitos. Sérgio, nem sempre nem todo concurseiro ele tem condições, às vezes, financeiras, né, de buscar uma ajuda de um advogado especializado e tal, né? E aí eu queria saber o seguinte, Sérgio, para aqueles que têm uma condição financeira um pouco mais inferior, né, não tem uma condição financeira ideal, como é que eles podem seguir? Qual é o caminho que eles têm que seguir caso eles se sintam prejudicados em algum concurso? O caminho é o quê? Procurar o Ministério Público, procurar a Defensoria Pública? Qual é o caminho? Essas duas instituições que você mencionou, que são a Defensoria Pública e o Ministério Público, eles tutelam não só o direito do indivíduo, principalmente o Ministério Público, né? É a ideia do indivíduo no ambiente coletivo, é isso que ele tutela. Então, raramente, uma representação ao Ministério Público vai causar o efeito que aquele indivíduo, aquele concursando ele, quer para ele, e que esse direito tenha vindo por uma atuação do Ministério Público, por diversas razões. Não é que a decisão que venha de uma ação civil pública promovida pelo Ministério Público não afete, não crie efeito para o próprio candidato. Sim, só que tem todo um trâmite entre o início e até essa possível direito daquele indivíduo que, às vezes, isso acaba desmotivando, e as pessoas seguem outro rumo na vida e demora-se anos para esse tipo de coisa. A Defensoria Pública, claro, é o órgão que defende o direito dos hipossuficientes, aqueles que reconhecidamente não têm uma condição financeira para a advocacia privada, ou com todas as alegrias e as tristezas, né, que a Defensoria Pública ela acaba estando ali no seu exercício funcional. Então, eu posso dizer, sem medo de errar, que a prioridade da Defensoria Pública são alimentos e prisões indevidas de pessoas que podem estar cometendo crimes aí ou não, né? Então, aí você começa a entrar na ideia de prioridade daquele órgão acerca do tema do concurso público, né? E aí, obviamente, fica bem precária se o candidato, de alguma forma, né, não consegue ali alcançar algum tipo de apoio financeiro para a sua pretensão, que muitas vezes é muito boa e só precisa realmente de um bom profissional. Perfeito. Certo. E me diz uma coisa, cara. Você acha que os concurseiros são muito prejudicados hoje em dia por não existir, de fato, uma regulamentação nacional de concursos públicos? Você acha que essa regulamentação contribuiria bastante para reduzir a judicialização que existe hoje em dia? Sim, sim, sem dúvida alguma. Se nós tivéssemos um norte daquele que deve iniciar esse processo legislativo, que são as respectivas chefias do Executivo, Presidência da República, o governador do Estado e o prefeito de uma municipalidade. E aí leva-se a Casa Legislativa, volta para a sua sanção a veto e aí entra no mundo das normas jurídicas, né? Se a gente tivesse tido isso minimamente vindo lá da União Federal, Presidência da República, Congresso Nacional, você teria uma diretriz maior. E aí você entra tipo uma receita que tem ingredientes que não são muito benéficos para o candidato. Primeiro, tem a falta de conhecimento dele. Então, ele não entende os seus direitos. Por quê? Até porque não tem a tal referida à lei, que é outro ingrediente, a ausência da lei. Então, você soma a ausência da lei, você soma falta de conhecimento do candidato, você acresce bancas examinadoras que não têm, de fato, autonomia, que são fantoches do Poder Executivo ali, que as contrata por procedimento licitatório para a realização daquele concurso público, né? Porque
Você tem bancas examinadoras, como a Sebrasp, né, que adveio da CESP-UNB, que vem sendo reiteradas vezes questionada acerca da aplicação da cláusula de barreira em seus concursos e aplica a interpretação da regra da mesma maneira, né? E aí você tem diversos ingredientes e também uma administração pública que tem seus interesses momentâneos, né? Quem é o chefe do executivo naquele momento ali? Então, ele tem aquele interesse. E aí o órgão passa também a exercer, né, o seu concurso público com aquela ideia, que não está traduzindo o direito do concursando minimamente estabelecido pelo Poder Judiciário brasileiro. Então, aí você tem vários ingredientes que acabam se tornando muito enfraquecedores do real direito do concursando, né? Porque se você entendeu lá atrás que isso foi utilizado como uma ferramenta para exercitar a democracia de um país, que quando escreveu a Constituição em 1987 estava sendo um regime ditatorial, e você entendeu que o concurso é uma dessas ferramentas eficientes, eficazes para o exercício da democracia, tinha que ter lei, as pessoas já deveriam ter sido informadas por política pública educacional pública dos seus direitos enquanto cidadão para o exercício dessa democracia. Então, você não tendo todos esses elementos, os direitos dos concursantes se torna bem frágil. Sérgio, só para esclarecer aqui para o pessoal, você já por 2 vezes citou aqui a cláusula de barreira, né, como um dos principais problemas hoje nos concursos públicos. Só para deixar bem claro para o concurseiro, o que é a cláusula de barreira? A cláusula de barreira é aquela que limita o número de aprovados, não é isso? Olha só, é contingenciar o número de candidatos que, aprovados numa fase, prosseguirão para a próxima, e daquela para a próxima. Se a cláusula de barreira já se aplica na prova objetiva, e aí limitando o número de pessoas que, por exemplo, irão para o teste de aptidão física, e ali você tem a aplicação novamente dela para limitar o número de aprovados no cadastro de reserva após, se houverem vagas imediatas, né? Isso. Então, na verdade, é inibir a continuidade de muitas pessoas para a fase seguinte. Perfeito. É só para deixar isso bem claro, pessoal, que às vezes as pessoas não conhecem esse termo, né? A gente deixou aqui bem claro, principalmente para os concurseiros, né, iniciantes. Perfeito. Sérgio, vamos voltar aqui de novo à questão da regulamentação, né? A gente está caminhando aí para 35 anos da promulgação da Constituição Federal, né? Mas passado todo esse tempo, né, o país não conta com uma regulamentação nacional de concurso público, né? Não só regras claras para os certames públicos, mas uma lei que também estabeleça direitos, deveres dos concurseiros, né? A gente sabe que alguns poucos estados têm uma regulamentação, né? A gente sabe que São Paulo tem, Goiás tem, o Rio de Janeiro município do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro tem um decreto, mas veja só, né? Por exemplo, assim, o decreto federal, né, que foi feito pelo presidente Bolsonaro, né, teve o 6944, que era do presidente Lula. Bolsonaro alterou esse decreto. Esse decreto estabelece que o intervalo entre edital e prova são de 4 meses. Né? A gente pega do estado de São Paulo, se eu não me engano, acho que são 60 dias. Né? E a gente pega, por exemplo, um decreto que tem aqui no estado do Rio de Janeiro, que diz que esse intervalo é de 30 dias. Ou seja, totalmente despadronizado. Né? Ou seja, o candidato vai ficar aí à mercê do que cada administração pública quer. Na sua visão, não seria melhor que houvesse uma lei única de caráter nacional, né, que, de fato, se todos os estados seguissem? O que falta para isso acontecer? Falta vontade política? Falta vontade política, número 1, claro. Né? Sem dúvida, a falta de vontade política, a falta de pressão dos cidadãos brasileiros sobre aqueles que elegem e vão representá-los no Congresso Nacional para que tramite por iniciativa do chefe do executivo. Então, eles têm que pressionar o chefe do executivo para que ele venha com uma proposta de projeto de lei, para que possa ali correr na Câmara dos Deputados, enfim, todo o processo legislativo até que retorne à presidência da República e ela sancione ou vete algumas coisas. Se houver ali a quebra do veto da presidência, retoma. Se o presidente não publicar em Diário Oficial da União, o presidente do Senado Federal vem e aplica a publicação no Diário Oficial da União e começa a valer para todo o território nacional. Então, aquela regra ela é nacional. Né? Ela respeitou o processo legislativo estabelecido pela Constituição Federal. Presidência, Congresso, Presidência, cidadão público brasileiro. O que nós temos é um decreto da presidência. É uma norma. Mas não atendeu aquele processo legislativo. Então, na verdade, peca-lhe o quê?
a padronização. A lei nacional ela vai padronizar o sistema legislativo do país. Então, os estados olham para aquela lei nacional, o município olha para aquela lei nacional e fala assim, eu vou agir em tudo que eu não te contrariar. Se o cara estabeleceu numa lei nacional que o prazo são 4 meses, que o prazo são 90 dias, o município pode botar 91, 92, o estado pode prever 100 dias, 120 dias, 300 dias, 1 ano, se ele quiser. O que ele não pode é alterar o regramento geral. Funciona assim com a lei do procedimento administrativo licitatório, a 8666 de 93, suas diversas regulamentações. Funciona assim com a lei do servidor público civil da União Federal, 8.112 de 1990, e com as suas diversas acréscimos temporais, o que não aconteceu. Então, a gente tem esse decreto que não serve para a ideia de padronização. E aí você tem um estado que fala uma coisa, um município que fala outra coisa, e aí você entra de novo dentro da ideia de juridicidade. O que o sistema jurídico nacional entende daquilo? E aí já saiu da seara do legislativo, já saiu da seara do executivo. Esquece isso, e entramos no judiciário. O que o judiciário vem entendendo minimamente necessário para aplicar essa política pública de cidadã, que é o concurso público, né? E aí você vai discutir se é possível, por menos de 3 meses, o prazo de um momento até o início da prova. Perfeito. É só para deixar também claro uma coisa aqui para quem está nos ouvindo, as pessoas vão falar assim, puxa, mas isso aí é só mandar uma lei, é só fazer, os próprios parlamentares poderiam elaborar uma lei? Não pode. Não. Tá? Uma lei sobre concurso público precisa vir do chefe do executivo. Já tivemos isso. Rio de Janeiro. No município do Rio, na verdade. A lei da Marta Rocha. A lei era ótima, a lei era boa. E a gente volta para a velha discussão. O processo legislativo se iniciou com um membro do legislativo. Mas o chefe do executivo, Cláudio Castro, ele sancionou. É a aquiescência expressa. Aí vem o órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e fala, dane-se. É um vício insanável. Então não adianta nada. E aí, quer dizer, cria para nós, professores de academia, né, na Escola da Magistratura, onde eu dou aula, Degrau Cultural foi o primeiro lugar que eu dei aula na minha carreira, né? Então, para nós que estamos aqui na informação, como é a Degrau Cultural, na formação, como é a Degrau Cultural, no preparatório, como, por exemplo, a Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, e ficamos o quê? Nesse vai para lá, vai para cá, aplica assim, aplica dessa forma, e aí, obviamente, esse circo, né, montado de várias formas de pensar, acarreta o quê? Acarreta uma perda, um enfraquecimento do direito dos candidatos, né? Então, tem que primeiro pressionar aquele coleguinha que ele está elegendo. Número 1, né? Pressionar esse cara. Por quê? Porque, enquanto isso, o festival da terceirização, e pior ainda, que os caras conseguem fazer a norma, fazer a lei para o temporário. Sim. Só que está 34 anos para fazer a lei do permanente e não faz. Por quê? Porque ele não quer. Porque, para ele, é melhor manter a terceirização por diversos ambientes que não nos cabe aqui no momento. Perfeito. Perfeito, então. Sérgio, não só há essa dúvida, a questão do tempo entre o edital e provas que embaralha a cabeça dos concurseiros. Eles têm outras dúvidas que são muito recorrentes, que a gente recebe e que a gente traz aqui para o nosso podcast. A gente trouxe mais 5 dicas, que são as mais comuns, e eu queria que você dissesse se você dissesse sim ou não, e dessa sua justificativa sobre essa pergunta. Ok, Sérgio? Tudo bem. Então, a primeira pergunta, muito recorrente, essa é o topo, no ranking de todas as perguntas. Essa é a campeã das perguntas, né? Exatamente. Quem tem nome negativado no SPC ou Serasa pode participar de concurso público e, sobretudo, tomar posse em cargo público? Sim. Não estou dizendo que vai ser fácil, mas sim, tem direito. Porque, preste atenção, o que é que nós temos a nível constitucional que pode operar alguma limitação de direito? É um processo administrativo disciplinar que tem ali ampla defesa e, ao mesmo tempo, uma sentença judicial num processo disciplinar, numa ideia de aplicação do poder disciplinar, que decidiu de alguma maneira. Né? Então, na verdade, se você tem um elemento trabalhista, um ato administrativo, isso não é ali no mesmo grau de crimes contra a vida, de crimes contra o patrimônio, contra o erário público. E, por conta disso,
Você está com o nome positivado no SPC, ter sido demitido sem justa causa. Às vezes o cara pediu exoneração e a nova administração pública para a qual ele concorre tem uma interpretação que só existe na cabeça dela e começa a criar empecilho para o cara, né? Quer dizer, é uma cultura. Isso tudo reflete também muito no ambiente do exercício funcional. O escritório Celso Camargo não só representa concurseiros em concurso público, nós temos muito servidores que tem alguns casos que me chamaram muita atenção, principalmente agora, no final de 2021, que questionam o assédio moral dentro da administração pública brasileira, né? Então, obviamente, essa tramitação para o início do exercício funcional, que está sendo averiguada a avaliação social do candidato, o cara exonerado. Mas, peraí, ele pediu a exoneração? Ou ele foi exonerado? Ah, foi exonerado. Então, aí, esse cara não serve para a gente, não. Deixa ele de lado. E aí provoca o quê? O dever de judicializar, mais uma vez. E, Sérgio, é bom lembrar também o seguinte, né, cara? Porque, assim, tem muito concurseiro que quer fazer o concurso exatamente para poder ter uma melhor renda, né? Para conseguir pagar essa dívida do SPC e do Serasa, Sem né? dúvida. Porra. Quer dizer, não faz nenhum sentido isso, né? O coleguinha que tá... Eu sempre brinco, inclusive com alunos, né, de ambientes pseudamente elitizados, como a Fundação Escola do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, né? Quando dei aula lá, falava, eu já passei cheque sem fundo. Quem é que nunca passou um cheque sem fundo? Quem é que nunca teve seu nome positivado? Quem é que usa auréola? Ninguém. Né? A falta de perfeição é um elemento humano. Então, quer dizer, você inibir a entrada do coleguinha realmente é totalmente descabido. Perfeito. Sérgio, aí agora fazer uma pergunta para você, é o seguinte, acho que é uma outra dúvida muito comum também dos concurseiros. Demissão por justa causa impede participação e posse em concursos? Talvez. Vou me beneficiar aqui do José que me deu. Dá para falar talvez. Olha, por que talvez? Porque não deveria. Então, obviamente, eu deveria iniciar essa resposta com um advérbio negativo, não. Só que não é o que acontece na prática, né? Eu costumo dizer, em ambientes em que leciono, é que a gente alterou muito a noção de bom senso para o senso comum, que não é bom. E essa é a grande problemática. Então, as pessoas não têm mais bom senso, né? Ele foi demitido sem justa causa, ele passou um cheque. O que isso tem relação com o exercício funcional dele? Se tiver relação, é ali um alerta para se questionar o seu ingresso. Mas se não há qualquer relação, por que seria questionar? Mas no caso de justa causa, mesmo assim... Justa causa, esse efeito deve operar durante algum período. Eu entendo que uma justa causa por um elemento gravíssimo, furto, um assédio que tenha se operado, uma tentativa de assédio sexual da empresa e operou a demissão por justa causa. Tudo bem, agora sem justa causa, se não há uma causa justa, é vontade unilateral do trabalhador, do empregador, em romper o vínculo de trabalho com o seu empregado. Não pode macular a imagem dele perante a administração pública para uma pretensa exercício funcional. Não faz nenhum sentido. Ok. Terceira dúvida mais frequente, Sérgio. Quem tem antecedentes criminais ou responde por algum processo criminal na justiça também pode tomar posse ou não? Pois é. Então vamos lá. Vamos pegar o exemplo mais duro do nosso sistema criminal. Uma sentença criminal condenatória. Condenou o amiguinho por homicídio a 10 anos de cadeia. Perfeito? E aí vamos pegar pesado. É um crime hediondo, foi racismo. E aí latrocínio, porque furto seguido de morte. Quer dizer, vamos envolver na máxima qualificador, o coleguinha ficar lá 33 anos na jaula. E aí ele sai e quer prestar um concurso público. E aí a gente vai impedir o coleguinha de entrar. Mas eu estava sob a impressão de que ter cumprido 33 anos de pena privativa de liberdade seria, obviamente, o pagamento à sociedade por aquele crime que ele cometeu. A partir daquele momento, ele deveria estar o quê? Com a sua conduta novamente ilibada. Ah, não, mas aquela vida pregressa pode se prestar
algum empecilho? Até posso considerar, mas impedi-lo de investidura, impedi-lo de nomeação posse, é aniquilar um direito individual cidadão. E aí eu não posso concordar. E aí você trouxe um caso gravíssimo, né? Agora, Sim. há muitos casos que são... O cara foi preso porque, na época ali, de repente ele passou um problema, roubou ali sei lá, uma comida, roubou alguma coisa, não matou ninguém, cumpriu a pena lá de 3, 4, 5 anos, saiu, ele estaria em condições de fazer concurso, porque já teria cumprido a sua pena, né? Eu quero crer. Não é essa a ideia do sistema penitenciário brasileiro? A ideia central não é a ressocialização daquele infrator ao indivíduo social, ao convívio social? Então, se isso já foi pago a nível de sentença condenatória, salvou. Então tá, 5 anos depois, vamos na prescrição da administração pública, que não, já passou 5 anos que ele saiu. Já acho absurda a ideia. Mas passou 5 anos que ele cumpriu a pena. Tem que ter um limite. A grande questão é que, para a administração pública, não há limite. O escritório Sérgio Camargo, ano retrasado, defendeu um colega da Polícia Federal que estava ali no curso de formação, quer dizer, na última etapa do concurso, tinha passado em várias etapas, porque da avaliação social que ele disse nada consta, constou lá uma situação que ele tinha 16 anos de idade, e aí aplica-se ao colega o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. E o ECA, categoricamente, tem um dispositivo expresso falando: o coleguinha alcançou a maioridade, aquilo que vigiu perante esse estatuto não pode ser considerado para fim de vida pregressa. E aí, quando o escritório foi contratado, a primeira pergunta que eu deixei no ar para o delegado ali, avaliador, era o seguinte: eu não sei nem por que vocês estão perguntando isso para o meu cliente, porque ele tinha 16 anos de idade. Então, se ele foi pego portando arma ou não aos 16 anos de idade, essa questão ela viola a Constituição Federal, que remete ao Estatuto da Criança e do Adolescente. E eu não respondi mais nada. E dali a gente foi para a segunda infração criminal dele, que era ter, aos 19 anos de idade, tido um acidente automobilístico que havia gerado lesões corporais leves num grande amigo dele. Então, houve ali uma persecução criminal oferecida pelo Ministério Público, que o amigo dele não entrou com nada. E ali o que ele fez? Por ser um crime de menor potencial ofensivo, houve uma transação. Ele atendeu a transação. E aquilo não poderia gerar nenhum tipo de efeito. Aí, obviamente, também a gente, como advogado já há algum tempo, a gente bota ali, né, a cartola da humildade, que aquilo ele espera, que ele não sabia que ia gerar problema, me deixa disso, para com isso. E, graças a Deus, o colega é agente da Polícia Federal hoje, em 2022. Perfeito. Sérgio, outra dúvida muito comum. Aprovados dentro do número de vagas especificadas em edital, tem garantia de tomar posse? E Sim. Aí já faço uma segunda pergunta também, porque é complementar. E os que estão no cadastro de reserva? Os que estão ali... Vamos falar primeiro da primeira. Vamos falar do número de vagas. Tem? Sim. Já tem decisão do STF? De dúvida. Já tem decisão do STF, não é isso? Certo. Líquido e certo. Essa orientação foi adotada pela Corte Constitucional, que é o Supremo Tribunal Federal, já no início do milênio, lá para 2002. Ele começou a entender dessa forma. Perfeito. E isso foi totalmente decidido naquele recurso extraordinário que aquele ministro Supremo decidiu lá, o 699-098, Mato Grosso do Sul, recurso extraordinário que o Gilmar Mendes, ali ele decidiu, o candidato a propor nas vagas tem direito à nomeação e posse. E o cadastro de reserva? E o cadastro de reserva. Então, olha só, vamos pensar no seguinte exemplo. 50 vagas para provimento imediato. Então, a administração disponibiliza um concurso no seu edital, falando 50 aprovados vão entrar. Perfeito. Chamou os 50. Aí o coleguinha vai lá, faz o exame médico. Aí um que fez exame médico, por alguma razão, não entrou. Então já não são mais 50. Já são 49. E aí, beleza, os outros 49 começam a exercer a função, passa um ano, o concurso ainda está na validade dos 2 anos, prorrogável por mais 2 anos. No primeiro ano, vem o coleguinha e pede exoneração. Por quê? Porque ele passou para outro concurso. Então não são mais 49, são 48. Durante a validade do concurso, as vacâncias que ocorrerem dos chamados, daqueles 50 originários que foram chamados, as vacâncias deles geram o dever de reclassificação.
o 51 se torna o 50, o 52 se torna o 51. E essa escadinha vai prosseguindo até quando? O último dia da validade do concurso público. Então, o coleguinha do cadastro de reserva, primeiro ele tem que saber dessa ideia, que ele, na maioria das vezes, ele não sabe. Não há qualquer tipo de orientação que eu me recorde, né? Lá na OAB, o Luiz era parte da comissão que a gente pertenceu, né, Luiz? 2016 a 2019, ficamos juntos lá na ordem, aqui no Rio de Janeiro. E, durante esse momento, a gente tentou ajudar aqui e ali, de alguma maneira, para que impedisse que arbitrariedades fossem cometidas, inclusive com vários seminários, fizemos congressos, né? Então, a gente tentava ali fazer o que nos cabe, que é o que orientar o colega, né? Sem qualquer custo, totalmente gratuitamente. Só que isso está lá 3 anos atrás, foi em 2019, né? Hoje, como é que temos? Temos uma administração pública que se torna cada vez mais arbitrária pelas suas razões. Quais são? Sei lá, porque as razões vão mudando governo a governo. Somente no estado do Rio de Janeiro, que a gente tem, parece o carro da família Adams, tem aquela nuvenzinha, né? Porque se a gente não está prendendo o governador, a gente está mandando ele embora ou a gente está prendendo o presidente da Assembleia Legislativa. A gente está sempre nesse percurso aqui, né? Quando o próprio prefeito do município do Rio de Janeiro não deixa a pasta da qual ele não é reeleito e semanas depois também é preso, né? Então, quer dizer, isso realmente se torna um ambiente muito ruim para concurso público no estado do Rio de Janeiro atualmente. Perfeito. Vamos agora para a quinta e última dúvida dos nossos alunos da Degrau Cultural. Sérgio, órgãos da área de segurança pública e das Forças Armadas podem reprovar candidatos que tenham tatuagem? Olha, José, eu vou te falar uma coisa. 25 anos de advocacia, na verdade, é na data de hoje mesmo que eu estou concluindo. Vou te falar uma coisa. Eu estou um pouco cansado dessa pergunta, porque essa pergunta, ela já... Né, Luiz? Para você ver, todo concurseiro quer saber isso. Mas é realmente muito curioso, Zé, que você faça a pergunta até hoje. Vamos lá, o coleguinha fez o concurso para diplomata. Ministério das Relações Exteriores, Instituto Rio Branco. Ele vai apresentar o Estado brasileiro no Panamá, na Índia, na Suíça. E aí o coleguinha me tem uma tatuagem de uma teia de aranha daqui até aqui. Aí eu vou ter que dar uma encaretada. Aí eu realmente vou concluir que para o exercício funcional daquela atribuição, daquela atividade de representatividade de Estado perante Estados estrangeiros, que realmente fique um pouquinho além da conta o exercício da intimidade individual do cidadão, do indivíduo. E realmente ali a tatuagem no rosto dele vai operar negativamente face ao Estado brasileiro, numa ainda muito clássica e ortodoxa relação internacional exterior. E aí eu vou admitir que ele não possa ocupar o cargo por aquela razão. Mas o cara tem uma tatuagem na omoplata atrás, esquerda, aqui do ombro, e aí passou para soldado da Polícia Militar. Ele está de farda. Quer dizer, tem que ter aquela ideia do bom senso que a gente está transformando no senso comum, ele não é nada bom, e aí a gente judicializa, quer dizer, a gente sai da posição do adulto, as constelações familiares falam muito disso. A gente sai da posição do adulto, entra na posição da criança e traz para o Estado juiz se tornar o nosso pai. E aí a gente vem ao judiciário extremamente, absurdamente. O índice de judicialização é grandioso. Eu me lembro de uma vez que eu estava com o Barroso dando uma palestra em Fortaleza, e a gente jantando, blá, 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 trocando ideia. Ele tinha acabado de entrar para o STF, tinha coisa de 6 meses. Ele falou, olha, eu chego no Supremo com 150 mil ações só para mim. Tem 1,5 milhão. Somos 10, o presidente não tem ações face a ele, então eu tenho 150 mil. Aí, desse número, lá no início do exercício funcional como ministro do STF, para hoje, isso está em mais de 3 milhões só para ele. Mas tudo de tatuagem ou de outros assuntos? Outros assuntos, né? Outros assuntos também, claro. Mas olha só, a tatuagem ela tem de ter ali impacto no exercício funcional. Tatuagem, ponto, impedir candidato a tomar posse, não dá. Mas, infelizmente, vai ter que judicializar muitas vezes. Mas, a verdade é que hoje alguns editais, né, principalmente da área de segurança pública, de polícia, eles estão fazendo o seguinte, né, Sérgio? Se a tatuagem não ficar visível com a farda, não tem problema. E desde também que a tatuagem não seja faça apologia a drogas, né? Ou racismo, a violência. Perfeito. Porque não, olha só, é direito individual do cidadão usar a suástica. Não é, não. Não é, não.
há um limite a exercício de direitos. O Estado tem limites ao seu exercício enquanto direito à propriedade, ao poder de polícia. Por que causa tanta contrariedade as informações que toda hora recebemos da mídia de que determinada polícia militar de determinado estado meteu a bolacha a alguém no meio da rua ou até matou alguém no meio da rua? Por quê? Porque nós não temos pena capital, nós não temos pena de flagelo do cidadão, eu não posso bater no cidadão, eu posso privar a liberdade dele. Então, realmente, está completamente fora do exercício funcional daquele policial militar se ele agrediu o cidadão. Não é a isso que lhe cabe, né? Então, se você tem esse direcionamento, é claro que se a tatuagem ela não está criando uma apologia ao crime ou uma entidade política que foi superada na Segunda Grande Guerra Mundial, que simplesmente causou o genocídio de toda uma raça, que são os judeus da época, né? É óbvio que aquilo não é exercício individual da liberdade pessoal, negativo. Aquilo foi sufragado pelo Estado de forma clara, e aí deve gerar o efeito de impedi-la a tomar posse. Mas o cara tem a tatuagem da mãe, escrito o nome dela, na perna, na sobrecoxa, e aí é o Estado querendo interferir numa moralidade que não lhe compete mais. Sérgio, para a gente encerrar o episódio de hoje do Hora do Concurso, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes, sobretudo para aqueles que um dia se sentiram prejudicados em seus direitos. Aproveite também e deixe os seus contatos para quem, caso tenha interesse em contratar seus serviços, possa assim contratá-lo. Que as pessoas que assistam a Degrau, que ouçam o podcast, a Hora do Concurso, tenham a certeza de que pessoas como eu, José, o Luiz da Degrau e vários outros elementos, somos aí amantes sinceros da ideia do concurso público. Eu, particularmente, tenho talvez aí como maior elemento da minha vida pessoal e profissional a questão do concurso público. Eu abracei ela tem 25 anos de idade. Se informe, busquem a informação. Rádio Corredor não ajuda, né? O que o coleguinha, ele participou do podcast da Degrau, ele dá aula na Escola da Magistratura, ele é advogado militante nessa área. Pô, um dia desses eu fui me sentar para ouvir a aula do mestrando Luiz Fernando, da atual Degrau, do concurso público. E lá me sentei com toda a humildade, ouvindo meu amigo discursar de forma brilhante sobre a questão do concurso público. Então, só a informação. É só a informação que nos permitirá. E entendendo o seguinte, que aquilo que o Judiciário entendeu lá em 1990, hoje, em 2022, 2023, não se aplica mais. Porque lá atrás, quando eu me formei, em 1997, a jurisprudência sobre direito líquido e certo do candidato era no seguinte sentido: o candidato aprovado tem mera expectativa de direito. E a gente ainda ouviu isso até 2002 a 2004, quando o Tribunal Federal Supremo limou essa ideia. Acabou. Há uma expectativa de direito? Não. É o direito líquido e certo à investidura, se foi aprovado dentro do número de vagas. Se foi aprovado na primeira colocação, tem que reclassificar. Não é fixo ali a classificação. Se morreram 10, então tem que se chamar novos 10 durante a validade do concurso público. Se tem o número reiterado de contratações temporárias, quer dizer, tudo aquilo que vem sendo utilizado, de certa forma, para limitar o exercício dos candidatos em concurso público. E o escritório Sérgio Camargo está aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, à disposição. O meu e-mail pessoal é o sergiocamargo@sergiocamargo.com. E nossas redes, né, o canal do YouTube, do Instagram, do Facebook, é sempre o escritório Sérgio Camargo Advogados, está sempre à disposição de vocês. Quando a pergunta é objetiva, eu respondo ali gratuitamente. Mas o objetivo, gente, é coisa de 2, 3 frases, né? O coleguinha às vezes vem com e-mail de 10 parágrafos. Cara, olha só. Aí adentrou na minha atividade profissional, você vai agendar uma consulta paga, e aí a gente vai ter meia hora, uma hora para bater um papo e ver como é que a gente pode melhor solucionar a sua questão. E um grande prazer, José, estar aqui no podcast de vocês, porque realmente, né, essa ideia de trazer a informação, temos que educar. E eu só posso educar a galera em concurso público, fora concurso eu entendo pouco de todo o resto, né? E é isso que a gente se predispôs aí há mais de 20 anos. E a Degrau Cultural é um grande prazer estar de volta aqui, que foi o primeiro lugar que eu dei aula na minha vida. E dali eu fui para a Escola da Magistratura, a Escola da Defensoria, do Ministério Público, enfim, várias outras instituições. Então, nossa, é um prazerzão
estar aqui na hora do concurso da Degrau Cultural. A Degrau Cultural agradece ter sido as primeiras portas para esse grande profissional da advocacia, que é o Dr. Sérgio Camargo. A gente agradece a sua presença aqui no podcast Hora do Concurso. Tenho certeza que os nossos ouvintes estão um pouco mais esclarecidos sobre os seus direitos e possam reivindicá-los se acharem necessário. Luiz Fernando Caldeira, muito obrigado também pela sua contribuição de hoje. Eu que agradeço. Quero também agradecer ao Sérgio por ter comparecido, né, à minha defesa de mestrado, onde, de fato, eu usei como tema concurso público, na regulamentação de concursos públicos, que foi um trabalho que a gente fez na OAB, onde a gente elaborou uma proposta de regulamentação de concurso público, né, para o estado do Rio de Janeiro, onde o Sérgio foi o presidente dessa comissão e eu fiz um trabalho de avaliação junto aos concurseiros sobre essa proposta. E, com toda humildade, o Sérgio realmente se sentou lá na cadeira para assistir a minha apresentação, a minha defesa. Muito obrigado, Sérgio, né, aqui deixa aqui público, né, isso registrado. E quero agradecer também aos nossos ouvintes que estão prestigiando aqui o podcast Hora do Concurso, né, toda quinta-feira nas principais plataformas. E vem aí muito conteúdo relevante, não é isso, José? Estamos preparando aí muita pauta bacana, não é isso? Ou se estamos preparando coisa boa nos próximos episódios do podcast Hora do Concurso. Se você precisar ouvir as explicações do Dr. Sérgio mais uma vez, basta clicar novamente no play do podcast, que está disponível nas principais plataformas de distribuição de áudio, como Spotify, Deezer, Amazon Music e entre outras. Prestigiem mais essa produção da Degrau Cultural, aquela que mais entende de aprovação há quase 40 anos. Fiquem todos na paz e até a próxima! Se você gostou do podcast Hora do Concurso, não esqueça de compartilhá-lo com seus amigos. E siga a gente nas redes sociais pelo @Degrau Cultural. Até o próximo episódio!